Meus queridos em Cristo, eu quero compartilhar algo com vocês. O Senhor tem colocado no meu coração, e o meu desejo é que Ele abra os seus céus sobre nós, e possa se derramar, possa se revelar de maneira tão especial, e que nós venhamos desfrutar daquilo que o Senhor tem reservado para nós, aquilo que Ele reservou para nós nesses dias. Portanto, abram suas Bíblias aqui em Hebreus, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 19 até o 25. Vamos tocar de maneira espiritual esses textos. Não vamos ler apenas como se nós estivéssemos lendo um livro no seu sentido natural, literário. Vamos perceber que, além dessas letras, a vida, a revelação, há um sopro de Deus. Porque é muito comum nós tomarmos a Bíblia e tocarmos apenas o livro. Nós vamos permitir que o Espírito Santo nos leve além da letra. Que Ele possa nos dar revelação nestas palavras. A maneira como nós tratamos a palavra de Deus pode definir a maneira como nós tratamos a nossa relação com Deus. Então, não são apenas letras que têm como objetivo dar-nos conhecimento, trazer-nos informações. Mais do que isto, vida que tem o propósito de se derramar para dentro de nós e nos levar às profundezas de Deus. Então, quando você olha para esta palavra, você necessita tocar a vida que há nela. Você precisa tentar procurar pelo Espírito de Deus, interpretar. À medida que você procura interpretar na luz do Espírito, você vai tendo revelação. E à medida que você for tendo a revelação, o Espírito Santo vai te levar à aplicação. Então nós precisamos interpretar, revelar e aplicar a palavra. Amém? Porque a revelação, ela é fundamental. Mas se nós não formos capazes de interpretar, segundo a mente de Deus que está aqui, nós vamos ficar simplesmente na periferia. Vamos ficar apenas no sentido literário da palavra. Isso produz conhecimento, mas nunca vida. Nós queremos mais do que conhecimento. Nós queremos a vida da palavra. Então vamos ler a partir do versículo 19. Está assim: portanto, irmãos, tendo inteira liberdade, talvez na sua Bíblia esteja intrepidez ou ousadia. Tendo inteira liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu através do véu, ou seja, de sua carne. Observe essa frase: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e os corpos lavados com água pura. Mantenhamos firme, sem vacilar, a confissão de nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, mas exortando-nos, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nós viemos a este lugar por causa de Ti mesmo. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, se dispense a nós, se derrame a nós,
Revela-nos mais das profundezas do teu coração. Ajuda-nos a compartilhar um pouco da tua mente na tua palavra nesta noite. Senhor, somente o teu Espírito Santo pode encabeçar esta reunião e conduzir todas as coisas. Conduzir tanto a voz que fala a nós, como também os nossos corações na direção da tua palavra. Ajuda-nos. Nós te rogamos nesta noite. Ajuda-nos. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Meus amados em Cristo, deixe-me situar vocês dentro do contexto deste capítulo 10, desta maravilhosa epístola aos Hebreus. Se vocês observarem, esse capítulo 10 ele tem algumas seções. Vamos observar aqui com cuidado, porque é muito importante isto. Às vezes, esta forma literária, ela é importante para que a gente perceba como que o Espírito Santo dispôs a sua palavra para nós. Se você fizer o exame desse capítulo, você vai perceber, a princípio, que ele está dividido em 3 seções. A primeira seção começa aqui no versículo 1 e termina no versículo 18. A segunda seção começa no 19 e vai até o 25. E a terceira seção começa no 26 e termina no 39. Portanto, 3 sessões. Essa didática, ela não é do homem, essa didática é de Deus. É claro que eu não quero insistir neste ponto, mas apenas colocando isso para vocês, porque em muitas ocasiões a gente vai usar essa didática até mesmo para compreender a mente do Espírito, compreender o contexto, perceber como que de maneira doutrinária o Espírito Santo vai expondo um assunto, uma situação na palavra para nós. Então isso é muito importante, essa percepção das seções que existe às vezes num capítulo. Então, vocês já puderam perceber que nós vamos estudar a segunda seção desse capítulo, que inicia aqui no versículo 19 e termina aqui no versículo 25. Isto implica dizer que cada uma dessas seções tem um assunto, tem um tema. O tema que você vai encontrar aqui nesta seção tem a ver com a vida cristã além do véu, ou com a vida cristã no lugar santíssimo, a vida cristã elevada, a vida cristã no Santo dos Santos. Este é o assunto que o autor desta epístola, inspirado pelo Espírito, escreveu. Este é o assunto que nós vamos tratar aqui. Se você observar, o versículo 19 e o versículo 25, aquele que inicia, aquele que conclui essa sessão, fala do mesmo tema. É claro que eu acredito que muitos de nós, ou talvez todos nós, já ouvimos alguém usar esse versículo 25. Não deixemos de nos congregar. Está vendo aí? Eu creio que talvez todos nós, ou alguns de nós, pelo menos eu já ouvi muitas vezes, desde a minha infância, esse texto é usado da seguinte forma: irmãos, não deixe de frequentar as reuniões, olha o que a Bíblia diz, não deixemos de congregar, por favor, venham nas reuniões. Muitas vezes esse texto é usado assim. Está errado em usá-lo assim? Não, não está errado. Esta é uma interpretação subsidiária. Essa não é a interpretação doutrinária do texto, porque não é isso que o texto está dizendo. Esta porção, ela tem que estar intimamente ligada com um contexto e ela tem que ser uma exposição doutrinária. Ora, nós não podemos deslocar os textos da Bíblia e dar a nossa ideia. Nós não podemos isolar um texto da Bíblia e colocar a nossa mente. Porque todos os textos na Bíblia estão intimamente ligados, conectados de maneira espiritual para revelar a mente de Deus. E quando você estuda esta seção, não está falando de congregar, no sentido de reunirmos aqui como estamos hoje.
Esse é um dever comum de todos nós. Reunião da igreja é algo fundamental. Esse texto está dizendo isto. Ele está dizendo algo que vai além disto. Irmãos, o estudo da Bíblia é algo impressionante. É tão impressionante que, por mais culto que uma pessoa seja, por mais capaz, intelectualmente, alguém possa ser, não tem condições nenhuma, isso não é condição nenhuma, para que ele manuseie a Bíblia, dando a revelação daquilo que é a sua vida, ou é o seu propósito. Se você pegar um irmão que não sabe a diferença de um 0 para o O, mas se ele tiver o Espírito de Deus nele, ele consegue aprofundar nas riquezas deste livro e nos deixar boquiabertos, porque é uma questão espiritual e não uma questão natural de intelecto. Então, por favor, vamos entender isso. O Espírito Santo, ele dispôs de maneira surpreendente coisas para nós na sua palavra. Está vendo esse termo, congregar? Se você fizer um exame deste termo, você vai descobrir algo sobre ele. Só ocorre 2 vezes na Bíblia. 2 vezes. E existe um princípio que os grandes estudiosos sempre usaram para lidar com a palavra de Deus, que serve para nós como uma chave, como uma ferramenta. Eles chamavam isso o princípio da primeira menção. Então, segundo os grandes estudiosos do passado, se você encontrar a primeira menção de uma palavra, especialmente se você conseguir encontrar ela no seu sentido original, que não é fácil, aí já é querer muito, mas se você conseguir tocar isso, você vai encontrar a chave da revelação de toda a palavra, de todo o texto, o significado mais profundo daquilo que está na Bíblia Sagrada. Este é o livro sobre todos os livros, irmãos. Escute isto. Este não é um livro, este é o livro que está acima de todos os livros. Porque este livro é o único livro que tem vida e que é vida. Então, vamos ver isso aqui. Está vendo essa palavra congregar? Permita-me citar o texto, o segundo original é epsinagogue. E só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. A primeira vez está aqui, em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 1. E se você observar o sentido deste texto, se você puder colocar os 2 textos, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 10, 25, se você colocar os 2 textos de maneira paralela, você vai ver que esses textos, eles jogam luz entre si. Eles se combinam. Olha o que diz aqui. Quanto à vinda do nosso Senhor, veja que a última parte, do versículo 25, do capítulo 10, do livro de Hebreus, aqui de Hebreus, fala que tanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Então está falando justamente desse dia aqui. Diz, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Sabe essa frase? Reunião com Ele. É o termo que está no original, epsinagogue. Então, quando ele diz, não deixemos de congregar, ele não está falando da reunião da igreja aqui. Ele está falando da nossa reunião com o Senhor. Agora, espere aí, nós precisamos muito mais do que uma afirmação como essa. Precisamos entrar nesta sessão. Porque aí você vai entender algo a mais. Porque ele não está falando da nossa reunião aqui uns com os outros, mas mostrando para nós a natureza e o caráter da nossa reunião como igreja. Estão entendendo, irmãos? Porque muitas vezes nós não dimensionamos, não valorizamos, não tocamos a realidade do verdadeiro sentido daquilo que é a igreja do Senhor Jesus, do que é a reunião da igreja. A reunião da igreja é muito mais do que um mero ajuntamento, é uma realidade celestial na terra. Irmãos, nós somos um povo celestial, nossos pés estão aqui, mas o nosso coração tem que estar nos céus. Nós somos um povo que os céus e a terra se concentram aonde quer que nós estejamos, céus e terra. Se você observar,
Quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. É curioso, em português não dá para anotar isso. Mas nos textos hebraicos antigos, a ideia que se tem é que os céus e a terra tinham uma íntima ligação. E tinha mesmo, irmãos. É como se a terra, ela refletisse os céus. É como se a terra pudesse espelhar os céus. E de fato era assim mesmo, irmãos. Lembra aquele ambiente que havia na terra quando Deus e Adão se encontravam na virada do dia? Onde Deus e Adão tinham uma harmonia, uma intimidade, e que isto foi rompido após a queda. Se você lê o Salmo de número 8, você sabe que esse Salmo de número 8, ele foi escrito para nos ajudar a interpretar os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Este Salmo é muito rico, porque nele se concentra de maneira profunda a mente de Deus. Então, por favor, vamos dar só uma olhada rápida no Salmo de número 8. Eu quero que vocês vejam, eu não vou ficar citando textos, porque depois, finda que vocês esquecem. Então é melhor vocês ouvir e ver. Então vamos lá, Salmo de número 8. Um salmo tão precioso como este, não pode ser colocado assim, tão superficialmente. Ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Então você vai ver, irmãos, que, de certa forma, a Bíblia quer nos mostrar que, para Deus, em seu propósito eterno, deveria sempre haver uma harmonia entre os céus e a terra. Mas depois, e você, só um minuto, quando você olha para esse Salmo de número 8, você percebe que, de maneira proposital, Davi ignora os acontecimentos de Gênesis 3. Isso é um ponto importante. Agora, voltando, quando você estuda este assunto dos céus e da terra, a partir de Gênesis 3, você vai ver lá em Isaías, está colocado em vários textos em Isaías, que Deus fará um novo céu e uma nova terra. Pedro também disse que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Aí quando você abre o capítulo 21 de Apocalipse, lá está a declaração, que Deus criou um novo céu e uma nova terra. Por quê, irmãos? Por quê? Sendo que em Gênesis, nós vemos que no princípio havia uma harmonia entre os céus e a terra. E essa harmonia foi perdida por causa da queda. Satanás estabeleceu entre os céus e a terra, de maneira figurada, posso dizer isso, um reino de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Então nós sabemos que existe isso. Espiritualmente falando, existe uma distância entre os céus e a terra. Porém, Deus colocou aqui na terra uma expressão sua, e essa expressão de Deus está na sua igreja. Meus irmãos, observe isto. Paulo diz assim, em 1 Timóteo capítulo 3, e o versículo 15, ele vai dizer que a igreja é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. A coluna serve para sustentar. Essa palavra baluarte fala de algo que não se pode remover, algo indestrutível. A igreja é esta coluna, a igreja é essa realidade indestrutível da verdade. Irmãos e irmãs, a igreja é aquela parte que liga os céus e a terra. Permita-me citar uma passagem que vai ilustrar melhor isto. Gênesis 28, você se lembra quando Jacó está fugindo, aí ele chega em Betel, aí ele pega uma pedra, coloca, põe sua cabeça, mas ele tem uma visão. E nessa visão ele vê uma escada que toca a terra aos céus. E ele vê anjos subindo e descendo sobre essa escada. E ele vê que Deus está no alto dela. Aí ele olha e diz, quão terrível, na sua Bíblia, nas nossas Bíblias, está essa palavra terrível. Essa palavra não se encontra no texto original. No texto original está assim, quão assombroso é este lugar. A situação ali é de alguém que está espantado.
Ele diz: quão assombroso é este lugar. Este lugar é a casa de Deus. Irmãos, casa de Deus, Gênesis 28. Agora, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Casa de Deus é a igreja. Então, irmãos, o que é a casa de Deus? Segundo a Bíblia, é a sua igreja. A igreja é a casa de Deus. Aí ele diz assim: este lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, essa declaração deve ser para nós a declaração mais contundente acerca da natureza e da realidade prática da igreja. O que é a igreja? A igreja é a porta dos céus na terra. Está vendo, irmãos? Quando você vai para João 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, essa porção aqui é uma seção também. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo para interpretar este sonho de Jacó, aquele encontro do Senhor Jesus com Natanael. Então, quando Natanael ficou espantado de ver a onisciência do Senhor, o Senhor Jesus diz assim para ele: você está espantado com isto? Coisas maiores você verá. E vereis os céus abertos. Onde nós temos um céu aberto? Lá em Gênesis capítulo 28. E vereis o céu aberto. E os anjos subindo e descendo. Onde nós temos os anjos subindo e descendo? Lá em Gênesis 28. Aí nós vamos ver que aquela escada é uma figura do Senhor. Porque agora existe sobre ele, e a partir dele existe um movimento celestial entre os céus e a terra. Está vendo, irmãos? Você vai ver que essa questão da casa de Deus é muito importante. O capítulo seguinte do Evangelho de João, capítulo 2, tem um episódio que ele vai reforçar este argumento de maneira mais amplificada. É quando o Senhor chega na porta do templo, e ele encontra aqueles cambistas, aí ele pega uma azorrague, expulsa eles dali, ele diz assim: não façais da casa de meu pai. Essa frase é muito significativa no contexto do Evangelho de João, porque ela só ocorre mais uma vez, casa de meu pai. E aqui existe um princípio espiritual, porque fala da realidade orgânica da nossa vida como corpo de Cristo, da nossa vida como igreja. Porque dizer que a igreja é a casa de Deus não é uma declaração tão simples, talvez seja a declaração mais profunda, quando você toca a realidade do sentido prático dessa declaração. Então diz assim: não façais da casa de meu pai. Aí ele vai dizer que ele derrubaria todo aquele templo e em 3 dias iria restaurá-lo. Então os judeus ficaram espantados com essa declaração do Senhor. Aí João diz assim: não sabiam eles que ele estava fazendo referência ao seu corpo, porque em primeira instância a casa do Pai é ele. Aí quando você vai para o capítulo 14 do Evangelho de João, mais uma vez ele vai juntar algumas passagens que vai amplificar muito mais ainda essa declaração. Ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, olha a frase novamente, há muitas moradas. Então, aqui nós vemos a casa do pai sendo constituída de muitas moradas. Irmãos e irmãs, eu sei que muitos, que talvez como eu, na infância, a gente ouvia aquelas histórias que nós vamos morar no céu, que a Nova Jerusalém tem muitas moradas e nós vamos morar lá. Eu ouvi isso a minha infância toda. Mas, irmãos, não é bem assim. Veja, na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai, quem é que vai morar na casa? Ele. Ele é que vai morar na casa. Essas muitas moradas somos nós. Quando ele diz assim: vou preparar-vos. Sabe essa palavra preparar-vos? Ela está exposta de maneira muito clara em Apocalipse capítulo 21. Se eu não estou muito enganado, acho que é o versículo 2. Quando ele fala da Nova Jerusalém como uma noiva ataviada, essa palavra, ataviada, preparada, ataviada. Veja que as palavras combinam. Então, veja que ele está dizendo justamente isso, irmãos, porque essa palavra só existe com um único propósito: mostrar a nossa realidade íntima de vida com o nosso Senhor Jesus. Então, por favor, preste atenção. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Está vendo essa palavra moradas?
Da mesma forma que essa frase, casa de meu pai, ela ocorre 2 vezes no Evangelho de João. E aqui vai explicar de uma vez por todas qual o sentido dela. Versículo 23. Ele diz assim: se alguém me ama, desse capítulo 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então quem é que vai morar na casa? O Pai. Está vendo, irmãos? Por isso que aquela figura lá de Apocalipse 3:20 de Laodiceia é tão triste, irmãos. Talvez seja um dos cenários mais tristes que você pode encontrar em relação à igreja do Senhor. Seja como for, irmãos, por mais que a gente olhe com certo desprezo para a Laodiceia, que igreja é essa? Mas está ali, ao anjo da igreja em Laodiceia. Então, quando você vê aquele cenário, e sei que muitos de vocês também já ouviram alguém pregar sobre esse texto. Olha, irmãos, o Senhor está à porta e bate. Se você conhecer a realidade desse texto, você nunca usaria ele assim. Porque é uma das figuras mais tristes que tem na Bíblia. Se esta Laodiceia é a igreja do Senhor, a igreja é a casa de Deus. O Senhor nunca pode estar fora da sua casa. Que situação triste é você ficar fora da sua casa e não ter a chave para entrar. É como se você perdesse a autoridade da sua casa. Este cenário de Apocalipse 3:20 é muito triste. Talvez um dos mais tristes do Novo Testamento. O Senhor dizendo: eis que estou à porta e bato. Talvez essa seja a descrição mais degradante da apostasia da igreja. O Senhor está fora dela, batendo para entrar, sendo que esta igreja é a casa dele. Se a casa é dele, ele não tem que bater na porta. Ele tem a chave, ele entra. Por que o Senhor não pode entrar? Aí, irmãos, temos que estudar todo o contexto de Laodiceia, que não é meu encargo hoje. Mas vocês conhecem muito bem. Uma igreja que se dizia rica. Uma igreja que não tinha necessidade de nada, nem do Senhor. Que estado, irmãos. Mas vamos voltar aqui para o que o Senhor tem a falar para nós. O Senhor está mostrando que a igreja é a sua casa. Essa realidade celestial. Agora, irmãos, existe uma proximidade entre os céus e a terra. E a proximidade entre os céus e a terra está na realidade, do sentido prático daquilo que é a igreja do Senhor. Quão rico é isto? Quão grandioso é isto? Quão verdadeiro isso deve ser para mim e para você? Porque esta é a realidade daquilo que é a igreja. Então, meus irmãos e irmãs, quando você olha para esse versículo 25, onde diz: não deixemos de congregar, não deixemos de reunir com o Senhor. Mas isso não é tão simples assim. Porque agora, vamos retornar para Hebreus 10. Quando ele diz assim: portanto, irmãos, versículo 19, tendo inteira liberdade para entrar no Santo dos Santos. Será que alguma vez você ponderou sobre essa declaração? Será que em algum momento devocional, quando você leu esse texto, você parou um pouco sobre ele? Será que você pode ver a íntima ligação que existe entre esses dois textos? O primeiro texto que abre essa sessão como aquele que conclui. O primeiro diz assim, que nós temos toda a liberdade para entrar no lugar santíssimo. E o versículo 25 diz: não deixemos de reunir com o Senhor. O que significa isso, irmãos? Eu quero que você preste atenção, que essa epístola aos Hebreus, ela vai nos mostrar que Cristo se encontra numa posição elevada de glória. Mas essa posição não é uma posição que pertence só a Ele. É uma posição que tem uma íntima realidade para nós. Irmãos, veja isto. Este livro aos Hebreus vai nos mostrar que a vida cristã não é uma vida periférica. Não é uma vida de experiências superficiais. É uma vida de experiência profunda. Infelizmente, a nossa geração, ela tem sido consumida pela superficialidade das coisas. Hoje parece que tudo está se tornando superficial. Os relacionamentos são superficiais.
Os bens, você compra um equipamento eletrônico, com 6 meses ele já saiu de linha, você já está procurando outro. As pessoas não se contentam mais com o que tem, sempre querendo ter mais, porque é assim que giram as coisas, e nós vamos perdendo a noção de tudo. E consciente ou inconscientemente, essas coisas têm implicações na nossa vida cristã, na nossa relação com Deus. Irmãos, por favor, não vamos coisificar a vida cristã. Nós precisamos ser cuidadosos. Preste atenção nisso. Peça que o Espírito Santo coloque colírio nos teus olhos para que você leia e toque a vida dessa palavra. Você não perca o sentido daquilo que é espiritual e é verdadeiro e é fundamental para a sua edificação como pessoa, como cristão, como homem, como mulher. Então veja aqui, irmãos, aqui em Hebreus nós vamos perceber que a realidade espiritual é uma realidade elevada. Observe, ele diz assim, tendo inteira liberdade. Essa palavra tendo, ela ocorre várias vezes nessa epístola. O sentido dela é de uma possessão, de uma garantia, de uma certeza, de uma posse que você tem e que ninguém pode te tirar. Este é o sentido dessa palavra tendo. É algo que pertence a você por direito. É algo que é teu, que ninguém tem o direito de tomar das tuas mãos. Tendo inteira liberdade. A palavra aqui, essa inteira liberdade, é só um termo no original. Fala de uma ousadia, fala de uma coragem, fala de um espírito destemido. Tendo inteira liberdade para entrar no Santo dos Santos. Aqui é onde eu falo para vocês. Alguma vez você já ponderou sobre isso? Você sabe o que significava o Santo dos Santos lá no Antigo Testamento? Você lembra do tabernáculo? Ele tinha 3 partes. Uma era a parte externa, chamada de átrio. Depois tinha a primeira parte interna, que era o lugar santo. E depois o lugar santíssimo. No átrio, as pessoas até podiam entrar. Mas no lugar santo, só os sacerdotes entravam. Mas no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote. E entrava uma vez por ano. Aqui no capítulo 9 de Hebreus, nos dá uma ilustração disto. Ele vem desde o versículo 1, ele vem falando sobre isto. Mas a partir do versículo 6, ele diz, preparadas assim estas coisas, ele está falando do tabernáculo, em comparação ao tabernáculo eterno. Continuamente entre os sacerdotes na primeira parte do tabernáculo, está vendo aqui? Para cumprir o ofício do culto. Mas na segunda parte, entra somente, que é o lugar santo, ou o santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Não sem sangue, o qual oferece por si mesmo, e pelos pecados de ignorância do povo. Dando com isso, entendeu o Espírito Santo, que ainda não havia manifestado o caminho do santuário. O caminho do santuário não havia se manifestado, não estava aberto. Mas, irmãos, observe, enquanto o primeiro tabernáculo estivesse em pé. Agora, por favor, observe, queridos, versículo 11, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos bens vindouros, isso é tão rico, irmãos, bens vindouros. A tendência nossa é tomar essa frase, bens vindouros, e entrar para dentro da eternidade. Não, ele não está dizendo isso de maneira precisa aqui. Não é isso de maneira específica, bens vindouros. Eu quero te falar algo que talvez isso não tenha permeado a tua consciência. Irmãos, nós temos que compreender que há algo em Cristo Jesus que nos garante um gozo, uma alegria, uma certeza para nós vivermos a vida cristã, apesar de nós, apesar da nossa carne, apesar das nossas debilidades. Porque muitos de nós temos sido escravizados pela uma sensação de culpa, de debilidade, de fraqueza, de impotência espiritual. E por conta dessas coisas, nós temos dificuldade de viver a vida cristã num plano mais elevado.
temos dificuldade de entender esse versículo 19, porque a nossa realidade como pessoa não condiz com a realidade da palavra. Meus irmãos e irmãs, só uma pessoa tem prazer nisso: Satanás. Porque quanto mais ele puder nos manter medíocres, é lucrativo para ele. Isso interfere na nossa vida de oração, isso interfere na nossa vida de comunhão com Deus, isso interfere na nossa vida de adoração, isso interfere no nosso serviço ao Senhor, isso interfere no fruto do Espírito, isso interfere nos dons espirituais, isso interfere em tudo. E a igreja vai se tornando cada dia mais pobre, mais medíocre, mais superficial. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes somos esmagados pela culpa. Muitas vezes somos esmagados pela debilidade da nossa carne. Muitas vezes somos esmagados por todas estas coisas. Ficamos limitados espiritualmente. Agora, sabe o que esse capítulo 10 aqui de Hebreus está nos mostrando a partir desse versículo? É que nós podemos, com ousadia, com coragem, com determinação, apesar de nós podemos entrar no lugar santíssimo. Sabe por quê? Ele vai dizer, observe bem, irmãos, versículo 21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui está o segredo, irmãos. E aqui está o grande tema dessas mensagens que serão proferidas. O sacerdócio de Cristo Jesus. Aqui está o porquê eu e você podemos entrar. Por que nós podemos ter ousadia para viver a vida cristã? Por que nós não precisamos viver uma vida cristã periférica, superficial? Por que nós temos essa completa liberdade, essa confiança destemida? Por quê? Por causa de nós? Não. Porque nós temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos que confiar na obra que ele realizou por nós. Nós temos que entender que ele entrou por nós. Ele está lá diante de Deus por nós. E que esses bens vindouros não falam de bens eternos, mas sim de bênçãos eternas. E é isso que o escritor aos Hebreus vai dizer para nós. Ele vai dizer que Deus não se lembra dos nossos pecados, que Ele entrou e morreu uma única vez, Ele efetuou uma única oferta, e diz que dos nossos pecados, Ele não se lembra mais. O que quer dizer que Deus não se lembra mais dos nossos pecados? Deus esquece? Deus não esquece. É que Ele nunca cobra de nós uma dívida que Ele já pagou. Você entende isso? A dívida que Ele já pagou, Ele nunca mais vai cobrar de você. Isso significa que Ele lançou no mar do esquecimento. Não é que Ele esquece, é que Ele não vai cobrar aquilo que Ele já perdoou. Isso não é rico, irmãos? É. Deixe-me mostrar alguns textos para vocês. Então vamos voltar aqui no versículo 11 do capítulo 9. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Veja, ele entrou por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas por meio do seu próprio sangue. Veja bem, entrou uma vez para sempre. Está vendo aqui? No santuário, obtendo a eterna redenção. Essa frase, eterna redenção, fala do livramento da penalidade do pecado. Agora, por favor, quero que você observe esta frase, entrou uma vez para sempre. Permita-me, mais uma vez aqui, abordar um texto que vai colocar mais luz sobre isso. Capítulo 6. Aqui de Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 18. Ele diz, a fim de que,
por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Temos forte consolo, nós os que temos nos refugiado para agarrar. Eu creio que é isso que você precisa, que é o que eu preciso. Nós precisamos agarrar a esperança posta. Sabe essa palavra esperança? A tradução dessa palavra é diferente daquilo que nós conhecemos em nossa língua, em português. Porque a nossa esperança, ela é uma incerteza. Por exemplo, eu tenho esperança de chegar em casa na segunda-feira, mas quem disse que eu vou chegar? Eu tenho esperança, mas nada me garante que eu vou chegar. Essa palavra é diferente. Essa palavra, ela tem um sentido como se o céu estivesse entreaberto. É como se você já pudesse estar sentindo o antigozo daquilo que você espera. É como um marido que está voltando para casa e ele pensa na sua esposa, ele já sente o perfume dela. Imagina, para nós é difícil conceber essa palavra, não é? É como você pensar, meu Deus, eu vou chegar em casa e minha esposa vai fazer aquela comida. É como se você sentisse o aroma daquela comida. É como um antigozo. É uma palavra muito rica, irmãos. Essa palavra é muito rica. Olha o que ele diz, esperança posta diante de nós. Agora, veja, se o que eu estou falando não tem sentido. Ele diz assim, a qual temos como âncora da alma. Âncora da alma. Algo seguro, algo firme. Ele diz que penetra além do véu. A nossa segurança, a nossa certeza, ela penetra além do véu. Aí ele diz, onde Jesus, como precursor, está vendo essa palavra precursor? A tradução dela significa aquele que vai à frente. Então, ele foi à nossa frente. Ele foi à frente e abriu o caminho através do seu sangue. Ele foi à frente e entrou por nós. Veja essa frase aí, irmãos. Ele entrou por nós. Então você percebe que a obra redentiva dele não termina na ressurreição, que a obra dele termina na ascensão. Então ele não somente morreu, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi sepultado, e ele ressuscitou por nós. Não, ele também entrou por nós. Como foi isso, irmãos? Como foi isto? Foi algo sublime, irmãos. Foi algo que ele fez uma vez para sempre. E ele entrou por nós. E agora, aquele primeiro tabernáculo não tem o menor sentido, não tem o menor significado. Porque agora há um outro santuário, um santuário eterno, onde Cristo entrou, mediante a glória da sua obra salvífica. Ele entrou. A sua morte não foi uma morte qualquer. Lembra lá em João 17, quando ele diz assim, é por eles que eu me santifico? Essa é uma declaração contundente, profunda. Veja, irmãos, que havia algo na vida do Senhor. Ele viveu como filho obediente diante do Pai. Mas qual era o propósito da sua obediência? A sua obediência não tinha um fim em si mesmo. A sua vida não tinha um fim em si mesma. Havia um propósito maior da sua obediência. Havia um propósito maior da sua santificação. O propósito da sua santificação era nós. Porque se houvesse alguma mácula, alguma nódoa do pecado em sua natureza humana, ele seria retido pela morte. Meus irmãos, percebe isto? Quando o nosso Senhor foi naquela cruz por nós, quando ele foi crucificado por nós, veja que ele sofreu desde a meia-noite passada. Ele passou por 6 julgamentos. Ele foi hostilizado, ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi escarnecido, ele foi golpeado, ele foi dilacerado com uma quarentena de açoites. Ele ficou naquela cruz até as 3 horas, e a morte não teve poder sobre ele. Imagine que ele estava ali na cruz, e a morte não tinha como matá-lo. Então a morte não podia fazer nada. Sabe o que ele fez? Ele entrou na morte. Pensa nisso, irmãos.
Ele entrou na morte, porque se ele não tivesse entrado na morte, até hoje ele estaria lá. A morte não tinha poder sobre ele, porque a morte só tem poder sobre aquilo que o pecado toca. E nele não havia pecado, ele diz, é por eles que eu me santifico. Ele tinha em vista a mim e ele tinha em vista você. Essa é uma verdade contundente, impressionante, estupenda. Então ele foi lá, irmãos, entrou na morte. Quando ele entrou na morte, ele matou a morte. Aí ele venceu a morte. Ele desceu às profundezas do abismo, do inferno. E nada pôde tocá-lo, nada pôde detê-lo. E ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, o exaltou acima de todo o principado, de toda potestade, de todo nome que se possa referir, e o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Agora, irmãos, o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ele entrou por nós. Que declaração linda, irmãos. E diz mais ainda, e foi feito para sempre. Só aqui que nós vamos ficar sabendo, na sua ascensão, que nós vamos ficar sabendo, que agora ele assume outra posição, porque até ali nós estamos vendo ele como nosso Salvador. Mas na sua ascensão nós vamos ver que ele tem uma posição que nós não conhecíamos. A posição agora é que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não é lindo isso, irmãos? Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando você estuda a vida do nosso Senhor, você vai ver aqui, até a sua morte, você o vê como o nosso Salvador. Mas a partir da sua ressurreição, ele vai assumir uma posição que nós não conhecíamos. Ele vai assumir a posição no nosso lugar, ou diante do Pai por nós, como sumo sacerdote. Essa posição ele mantém até hoje e manterá eternamente. O livro de Hebreus, de maneira extraordinária, ele vai estabelecer um paradoxo entre o sacerdócio araônico e o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Se você tiver tempo e quiser fazer uma boa tarefa de casa, comece a relacionar quais eram as obrigações do sacerdócio araônico e quais eram as obrigações, segundo a Bíblia, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vai ver que o sacerdócio araônico era aquele que ministrava a Deus pelo povo. E o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é aquele que ministra de Deus ao povo. Porque quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, você vai ver algo muito especial. Versículo 18, diz que quando ele se encontrou com Melquisedeque, Melquisedeque ministrou pão e vinho a ele. Porque a ordem de Melquisedeque é aquele que ministra de Deus pão e vinho, figura do corpo e do sangue do Senhor. Então, não é a ordem que ministra a Deus, é a ordem que ministra de Deus. Então, você vai ver que há algo diferente, irmãos. A ordem de Melquisedeque é diferente da ordem de Arão. A ordem de Arão ministrava a Deus para que algo fosse feito para o povo. Mas a ordem de Melquisedeque ministra de Deus, porque tudo já está consumado. São os bens, as bênçãos, das quais nós temos direito por causa da justiça, da oferta da cruz. Então você vai ver que é uma diferença muito grande. Isso tem a ver, irmãos, com a nossa vida cristã. Quantos cristãos estão vivendo uma vida cristã pobre? Estão olhando para eles mesmos, olhando de uma maneira errada. Você nasceu de novo. O Espírito de Deus veio habitar você. Agora você tem uma posição, é uma posição eterna, filhos de Deus. Filho é uma posição eterna, é uma posição que você não perde. Essa é uma posição eterna, você não tem como divorciar do seu filho, porque no seu DNA vai dizer que ele é o seu filho. Você pertence a ele pertence a você. Vocês estão ligados intimamente, de maneira genética. Assim também, irmãos. Nós estamos ligados de maneira tão íntima com Deus, que nossa vida e a vida de Deus agora é uma vida inseparável. Por isso, o Senhor quer nos mostrar algo muito especial. Aqui, acerca da nossa vida cristã prática,
daquilo que é, tem que ser e deve ser a vida cristã. Quando ele diz que nós temos intrepidez, isso é uma certeza, isso é uma garantia, é algo que ninguém pode tirar de você. Você tem liberdade, você tem ousadia para entrar no lugar santíssimo e viver essa é a sua vida, essa é a realidade daquilo que você tem em Cristo. Olha o que Paulo diz aqui, vê se não é a mesma coisa, Colossenses 3. Ele diz, a partir do versículo 1, se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, vida cristã além do véu, não nas da terra, porque morrestes, e a vossa vida está vendo aqui, escondida. Na minha versão está faltando uma frase, é juntamente com. Está vendo aqui? Juntamente com. Esta preposição aqui, com, fala de uma união íntima. Nossa vida agora está unida de maneira íntima à vida de Cristo. Por isso que ele diz que a nossa vida está escondida na vida de Cristo Jesus. Que declaração é essa, irmãos? Que verdade impressionante é esta? Como, então, eu e você, vendo todas estas coisas, vendo todas essas declarações ao nosso respeito, nos permitimos viver uma vida cristã medíocre? Como? Como? Você tem que viver uma vida cristã além do véu, no lugar santíssimo. Permita que o Senhor abra os teus olhos para que você veja isto. Permita que o Senhor tire você de toda a periferia religiosa. Permita que o Senhor tire você de toda a experiência cristã superficial. Permita que o Senhor mostre para você que o caminho está aberto. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de se esforçar, de suar. Você precisa de crer e tocar essa realidade. Não é que nós vamos ser passivos, não é isto. A Bíblia impede que nós sejamos cristãos passivos, porque crer envolve responsabilidade. Vida cristã envolve responsabilidade. E se nós não entendermos isso, então nós perdemos o sentido da vida cristã. O que Deus está nos dizendo nessa noite é que não podemos permitir vivermos uma vida cristã espiritualmente pobre, medíocre, vida cristã periférica, vida cristã que não avança, vida cristã que não tem realidade espiritual. É isso que o Espírito Santo está nos exortando nesta hora, que nós não vivamos massacrados, escravizados por culpa, porque o sangue de Cristo Jesus nos perdoou, nos lavou eternamente. Você se lembra, irmãos? Quando a Bíblia fala em Levítico sobre aquela novilha vermelha que Eliezer, o filho de Arão, tinha que sacrificar. Por que a novilha vermelha? Porque o feminino na Bíblia sempre mostra a experiência cristã subjetiva, ou a vida cristã de maneira experimental. Segundo, o sumo sacerdote era Arão, mas quem iria suceder a Arão? Eliezer. Então, isso aponta para uma experiência futura. Consciente ou inconscientemente, nós temos a tendência de pensar no poder do sangue de Cristo Jesus, na realidade do perdão, sempre como fatos no passado, mas nunca como uma realidade presente e futura. Este é o grande segredo da novilha vermelha. É porque ela aponta a obra de Cristo, não apenas no passado, mas também no presente e no futuro. O efeito do sangue de Cristo Jesus continua presente na nossa vida hoje. Se de alguma forma o inimigo tem colocado tropeços, se de alguma forma o inimigo tem levado você a cometer pecados, se existem algumas brechas que não se fecham em sua vida, você não pode se conformar com isto, e nem
pode se submeter a isto. Você tem que confiar no poder do sangue de Cristo Jesus para te perdoar os pecados e no Espírito Santo para te convencer dos pecados e te fortalecer para que você possa viver uma vida triunfante em Cristo Jesus. Porque do contrário, irmãos, é sempre mediocridade. É viver de maneira religiosa, viver de capa, viver de máscaras. Nós não podemos viver de máscaras. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que nesse tempo final, nessa última fase, o Senhor deseja trabalhar de maneira íntima e profunda na sua igreja, para reivindicá-la a Ele mesmo, porque Ele deseja preparar essa igreja como filhos maduros, para que esta igreja possa apressar a volta do Filho de Deus. Então, irmãos, dentro disso, quero dizer-lhes mais, porque acredito também que a realidade da igreja, nesse tempo final, vai ser uma realidade, talvez muito maior, talvez, eu coloco essa palavra com muito cuidado, talvez muito maior, do que a realidade que os irmãos primitivos viveram no primeiro século. Porque eu não posso acreditar, e a Bíblia não me dá base para acreditar, que a igreja que vai apressar a volta do Senhor Jesus é uma igreja constituída de filhos medíocres. Eu não creio nisso, porque eu não tenho base na Bíblia para isso. Porque aonde eu olho na palavra de Deus, eu vejo sim, que Deus vai ter os seus filhos maduros, aqueles que estão registrados lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19. Se você ler o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 19, você vai perceber que ali também, nesse versículo 19, começa uma sessão dentro desse capítulo, que vai terminar no versículo 27. E ali ele diz que a natureza aguarda manifestação dos filhos de Deus. E a palavra filhos ali são os filhos maduros. Quando você examina isso, você começa a ter essa consciência de que o Espírito Santo, nesses últimos dias, ele está abrindo o céu de maneira mais ampla sobre a igreja e se revelando de maneira tão gloriosa para que a igreja entenda a sua posição em Cristo, entenda a sua realidade em Cristo, entenda o seu chamamento em Cristo e que ela saia desse cristianismo periférico e possa viver a realidade cristã no Santo dos Santos. Isso tem destruído, irmãos, a consciência errada disso tem destruído a vida da igreja nesses dias, a aparência da igreja, a natureza da igreja. A igreja tem se perdido no emaranhado de coisas. E uma pobreza espiritual tem assolado o povo de Deus. E nós estamos nos conformando a isto. Não percebendo que há uma riqueza maior, há uma profundidade, há uma realidade muito grandiosa que nós somos chamados a viver. E nós estamos perdendo tudo isso, irmãos. E nos contentando com o evangelho de migalhas, e não do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós precisamos, irmãos, precisamos voltar à prática do verdadeiro evangelho, para a realidade viva daquilo que é a igreja segundo a mente de Deus. Esta porta dos céus, este lugar onde os céus e a terra se encontram, essa porta celestial na terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos continuar lendo o versículo 19, para que a gente possa entender mais um pouco sobre esse sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar. Pai amado, no nome do Teu precioso Filho Jesus, colocamos esse tempo diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude a capturar a Tua palavra, Senhor. Nos ajude a agarrar essas verdades, como nós precisamos, Senhor. Como nós precisamos ser livrados dessa superficialidade espiritual. Como nós precisamos entender essa vida cristã no lugar santíssimo. Essa vida cristã elevada. Essa vida cristã num plano muito mais elevado. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Não permita que nós sejamos conformados a este mundo. Não permita que nós vivamos a vida cristã nos moldes deste mundo. Nós queremos viver a vida cristã no padrão celestial.
Ajuda-nos, Senhor, como igreja. Ajuda-nos como teu povo. Toma-nos pela mão e eleva-nos, Senhor, segundo o teu pensamento, segundo a tua palavra. Nós precisamos dessa noite, Senhor, que essa palavra viva, eficaz, como uma espada, venha perfurar os nossos corações. Que ela venha trabalhar de maneira profunda dentro de nós. O Senhor conhece as nossas deficiências, o Senhor conhece as nossas carências, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Então vem, Senhor, envia a tua palavra e restaura-nos. Envia a tua palavra e cura-nos. Envia a tua palavra e liberta-nos. Envia a tua palavra e aviva o nosso coração, Senhor. Enche-nos mais e mais de ti mesmo. Nós te rogamos nesta noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém.